Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Hugo Mota, que está criticando o IOF, sugerindo que a Câmara pode barrar a medida. Aliás, não é só o Hugo Mota, não, tem um monte de gente criticando esse aumento do IOF. E olha só que coisa, estão usando o argumento que eu coloquei aqui no meu vídeo quando eu critiquei o IOF. O IOF é um imposto regulatório, não é um imposto para arrecadar. O governo Lula está usando o IOF de forma indevida. E o Congresso pode sim derrubar um decreto do Lula, por mais que seja prerrogativa do presidente estabelecer a alíquota de IOF, é prerrogativa do Congresso fiscalizar e até alterar as medidas do Executivo. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que tem chance disso acontecer, tá? O pessoal está falando aqui exatamente, ó. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo, mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. Exatamente, é o que eu falo, né? Essa notícia foi sugerida por Beiradeiro Raiz, em agosto quero duas letrinhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Aqui, ó, tem um monte de gente pressionando aqui. O empresariado pressiona o Congresso para anular o aumento de IOF. Não é arrecadatório. Olha só, exatamente o argumento que eu botei no meu vídeo aqui, né? Aqui, ó. O grupo aponta efeitos negativos sobre o crédito, o câmbio, poupança de longo prazo e um aumento de custo para o setor de 19,5 bilhões ainda este ano, né? Ou seja, é o governo querendo arrecadar. É exatamente isso, né? Encarece crédito para empreendimentos produtivos, eleva a tributação de empréstimos em mais de 110% ao ano e provoca distorções do mercado financeiro, especialmente com a taxação de aplicações em previdência privada tipo VGBL, tá? Aliás, é importante ressaltar um problema aqui, que muita gente tem dito assim, não porque o IOF no governo Bolsonaro era 6% e depois caiu, e agora o Lula só interrompeu a queda dele. Não. O IOF que era no governo Bolsonaro era apenas para algumas categorias específicas que tinha esse IOF grande. O governo Lula botou para todo mundo. Né, uma ideia de que não vamos fazer isonomia e colocou o IOF em tudo. Então teve um aumento muito significativo, não foi meramente parar de cair, como eles estão querendo dizer que não. Ele aumentou em muito o IOF, né? E o objetivo é esse mesmo, foi arrecadar, é isso que eu falo que é um absurdo. O IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. Então a justificativa do governo para aumentar o IOF tinha que ser alguma coisa referente à regulamentação, não simplesmente dizer que estamos com déficit. O Haddad cortou despesas, muito pouca coisa, e botou o aumento do IOF para arrecadar mais dinheiro. Ou seja, isso é claramente o governo querendo arrecadar. O IOF não é um imposto arrecadatório. Isso tem desvio de função nessa medida do governo aqui. Isso é um absurdo completo, né? Então o Congresso faz muito bem com isso daqui. Eu expliquei para vocês, né, no vídeo meu, que toda essa história de Congresso, de divisão de poder, isso começou lá em 1200 e lá vai pedrinha na Inglaterra, quando os fazendeiros, os grandes lords ingleses, não aceitavam que o governo começasse a aumentar a tributação conforme quisesse, né? Naquela época o governo era o rei João, na Inglaterra, era um rei muito ruim, que queria arrumar guerra com todo mundo e começou a aumentar impostos de forma maluca, né? E aí o pessoal pressionou eles e foi aí que surgiu a famosa Magna Carta, que é a primeira Constituição, a primeira coisa que dizia qual que era o princípio, o principal princípio era sem taxação, sem participação. Ou seja, para ter aumento de imposto tem que ter o Congresso aprovando. Isso era o princípio básico da Constituição. A ideia básica por trás de todo o governo. Por que o governo tem que ser contido? Porque se não conter o governo, o interesse do governo é cada vez arrecadar mais, e aí ferra a sociedade toda para ajudar o rei, ou ajudar o governante, ajudar o presidente, ajudar o idiota mor que está lá na presidência da República, ajudar o pinguço corrupto, né? Todo governo tem essa tendência de arrecadar. Então qual que é a lógica? A Constituição existe, a base da Constituição existe para garantir que você só pode aumentar impostos se tiver uma justificativa muito boa e for aprovado pelo Congresso. Aí, bom, caminhando até o ano de 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira. Naquela época, os impostos têm uma série de proteções, ou seja, o governo, para aumentar imposto, precisa fazer isso com uma medida provisória ou com uma lei que tem que ser aprovada no Congresso para aumentar imposto. O governo não pode aumentar imposto de nada se não tiver a aprovação do Congresso. E ainda tem outras restrições. Você tem que fazer a aprovação de um ano para o outro, você não pode aumentar imposto no mesmo ano, e você não pode também aumentar imposto em menos de 90
90 dias. Então é tudo isso por quê? Porque justamente se deixar pelo interesse do governo, o governo sempre vai ter interesse de aumentar mais imposto, aumentar, é o mais fácil. É difícil pra caramba demitir gente, cortar despesa, demitir, privatizar empresa, esse tipo de coisa é complicado mesmo, né? Então, ou seja, o governo prefere aumentar a arrecadação. É sempre assim, né? O Lula é particularmente ruim nisso, porque o Lula é um idiota que acredita em Estado grande, acha que Estado resolve os problemas da sociedade, não resolve. Mas mesmo um governo, digamos, normal, ele tem essa tendência de querer arrecadar mais. Daí que o Congresso existe, a função principal do Congresso é essa, é evitar que o rei ou o presidente crie impostos demais, né? Na Constituição de 88, o pessoal falou, não, beleza, legal, é isso aí, os impostos de arrecadação, que é imposto de renda, imposto de propriedade, imposto não sei o que lá, esses impostos realmente têm que ter essa proteção. Mas vamos fazer uma exceção para alguns impostos que são muito pequenos, normalmente são muito pequenos, arrecada-se pouco com isso, mas que podem ser importantes para a regulamentação do mercado. Minha opinião pessoal é que isso é lixo. Como boa parte da Constituição de 88, é um lixo isso. Todo imposto, qualquer aumento de imposto deveria passar pelo Congresso. Não pode ter tributação sem participação. Então, ou seja, você tem que ter aprovação disso no Congresso. Aliás, diga-se de passagem, a Revolução Americana foi exatamente baseada no mesmo princípio, tá? Porque a taxa do chá, lembra da história toda que a Revolução Americana começou com a taxa do chá, aí teve a festa do chá, que o pessoal lá das colônias americanas da Inglaterra, né, onde hoje é os Estados Unidos, eram as 13 colônias americanas, o rei da época, que se não me engano era o Jorge III, agora eu não lembro, mas o rei da época que queria arrecadar mais, impôs um imposto sobre o chá. E esse imposto foi aprovado no Congresso em Londres, mas os americanos, não, peraí, tem que ser aprovado no nosso Congresso aqui, por que não foi aprovado? Porque tinha Congresso nas colônias americanas, tá? Por que não foi aprovado no nosso Congresso, foi aprovado só no Congresso em Londres? Não pode, pô. Não pode ter tributação sem representação, tributação sem participação. Então, ou seja, exatamente aí que começou a briga com o imposto do chá e acabou tendo a independência dos Estados Unidos e do resto da história, né? Então repara que isso é um princípio muito importante. Eu acho uma coisa terrível o fato da Constituição brasileira ter exceções a isso. Você poder aumentar imposto de importação, imposto de exportação, não sei o que lá, não deveria poder fazer isso. Mas enfim, é do jeito que é. Agora, o problema é que no caso do IOF, que é um desses impostos que é tido como de regulamentação, esses impostos de regulamentação, segundo a visão da Constituição, eles podem ser alterados, porque o governo pode precisar fazer alguma medida ali para corrigir a economia. Eu acho muito engraçado isso, porque é como se a economia, o governo dirigisse a economia, né? É igual um cara de paraquedas dirige a gravidade. Não dirige, porra, a gravidade está aí, ela vai acontecer de qualquer jeito. Você, no máximo, pode tentar se precaver dela. Mas você não controla a economia, né? Mas, enfim. Então o governo teria o poder de mexer nesses impostos que eles consideram regulatórios sem precisar passar pelo Congresso e sem ter a limitação de só poder fazer aumento de imposto em 1 ano, depois de 90 dias e não sei o que lá. E esses impostos são justamente o IOF, o imposto de importação e o imposto de exportação. E tem uns outros também lá, tá? Tô simplificando a coisa aqui. São esses 3 impostos que são impostos de regulamentação e que, portanto, o governo pode alterar. Mas, de novo, o governo Lula alterou o IOF com qual objetivo? Com o objetivo de, claramente, de arrecadar mais. Pô. Foi no meio de uma medida de pacote fiscal, então, para arrecadar mais, né? E o pessoal está reclamando que isso daqui já está falando aqui com o Hugo Mota falou, olha só, quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor, ou seja, criticando o governo Lula, no que está muito correto, ou seja, se o Lula está fazendo merda, ele que tem que se virar lá para resolver esse problema. Tá gastando demais? Privatiza. Tá gastando demais? Demite gente, fecha organizações aí. Para de dar dinheiro pra cultura, pra essa cambada de artista à toa aí que não serve pra porra nenhuma e que o governo insiste em dar dinheiro pra esses artistas de merda aí, comprando apoio deles, como se hoje em dia as pessoas ainda votassem com opinião de artista, né? O fato é que tá tendo uma pressão muito grande para isso daqui, ó. Setor produtivo pressiona o Congresso a anular aumento do IOF. A Confederação Nacional das Seguradoras, Confederação Nacional do Comércio, um monte de gente aqui decidiu que essas medidas, os custos para as empresas e negócios com operação de crédito serão elevadas e não sei o que lá, e com aumento, para 2026 o aumento chega a 39 bilhões, enfim, é um absurdo isso daqui. E de novo, é o que eu falo, esse tipo de medida em cima do IOF, isso congela toda a economia, tranca toda a economia. Mas tem um lado positivo, tá? Como eu falei para vocês, a alternativa que o pessoal tem é partir para as criptomoedas. Eu não duvido nada que isso aqui vai acabar ajudando pra caramba as criptomoedas, tá? Aqui, ó, Congresso pode anular o aumento do IOF decidido pelo governo Lula?
eu vou poupar vocês aqui da argumentação, porque é lógico que ele não gosta disso. Ele fala lorota aqui, não, porque o Bolsonaro ia diminuir, aí o Lula só congelou aqui, ó, que seria 3,38 em 2025 e depois foi para 3,50 em 2025. Lorota, não é isso não. O Lula equalizou o IOF para várias modalidades que antes não cobrava nada de IOF, eu cobrava 0,38% de IOF. Então é um absurdo isso daqui. Ele diz que não, porque até pode com um decreto legislativo, mas o Lula vai acionar o STF e o STF vai derrubar. Mas eu não sei não, tá? O Lula só consegue governar com o STF, né? Uma hora isso acaba, né? Aqui, ó. Até o Globo tá falando aqui, é preciso dar um basta à sanha arrecadatória do governo. Setor produtivo faz bem em exigir suspensão do aumento do IOF. O governo deve cortar gastos e emendas. E é isso daí mesmo, é isso que tem que fazer mesmo. Ô Lula, demite a Janja, porra. A Janja tá gastando dinheiro pra caralho, aí já poupa alguma coisa nessa história. Demite os artistas todo inútil que você fica dando dinheiro aí, Margarete Menezes, o Ministério da Cultura inteiro, demite todo mundo, acaba com essa porra, não serve pra nada, pô. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, né? Agora, aqui, ó, fizeram um vídeo aqui, mas esse aqui não é o Nicolas, tá? O pessoal colocou o Nicolas para início aqui, mas entrou um outro cara aqui que eu não sei quem é, criticando o IOF, né? Eu preferi que fosse o Nicolas falando isso daqui, mas enfim, já tem videozinho para criticar o IOF também na internet aí no final das contas, né? Agora, a parte mais engraçada da parada eu deixei pro final. A parte mais engraçada tá no final aqui. O Mercadante deu uma solução aqui. O Mercadante propõe elevar tributação das remessas de criptomoedas ao exterior como alternativa para a alta do IOF. Eu achei ótimo. Faz isso, Mercadante, é isso mesmo. Aumenta a tributação das remessas de criptomoedas para o exterior. Como é que você vai definir o que é envio de uma criptomoeda para o exterior? É que eu não sei. Porque lembra, uma criptomoeda, na verdade, né, a rede de criptomoedas ela é mundial, ela não tem país, não está num país e vai para outro país, né? Lembra, cada carteira é uma chave criptográfica que decifra um segredo que circula em todos os computadores do mundo. Quando eu digo que eu tenho alguma coisa de Bitcoin na minha conta, que na verdade esse registro está em todos os computadores da rede de Bitcoin no mundo, 10 mil nodos que tem no mundo. Mas só eu tenho a chave privada que consegue abrir esses Bitcoins aqui, então só eu consigo ver. O que seria eu mandar para o exterior isso? Não faz sentido, não estou mandando nada para o exterior, está no mundo inteiro isso, né? E lógico, uma coisa totalmente impossível deles rastrearem isso de qualquer forma. Esse pessoal realmente não faz nem ideia do que seja criptomoeda, cara. Realmente é muito engraçado isso. Aqui, o pessoal colocou aqui que quem não gostou das medidas que propõe a alternativa. A alternativa é cortar gasto, porra. A alternativa tá dada. Contingenciou 30 bilhões, contingencia 60 bilhões e pronto. E deixa o IOF do jeito que tá. Ponto final, resolvido o problema. A alternativa é essa. A alternativa é o governo Lula fazer o trabalho dele de diminuir gasto. Mas eu achei engraçado isso, de elevar tributação de remessa de criptomoeda para o exterior. Esse pessoal não consegue entender, cara. Eles acham que criptomoeda é um negócio que você manda para o exterior, como você manda dólar ou manda real e coisa e tal. Não é, meu amigo. Criptomoeda está no mundo todo já. Você só manda o segredo, só fala, olha aqui, tá aqui o segredo. Aí o cara lá abre as criptomoedas que você mandou e pronto, resolvido o problema, cara. É muito engraçado esse povo, é muito analógico esse governo Lula.